Muito bem, 7h39, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, segunda-feira, dia 21 de dezembro, a gente recebe com muito prazer a doutora Arlene Valdez, secretária de Saúde do município de São João da Barra, e médica, né, e secretária de Saúde, e ela vem para falar sobre vários temas relacionados principalmente, claro, à Covid-19, o aumento de casos, as dificuldades do enfrentamento à pandemia agora no verão, né? Como é que fica, fecha, não fecha, tem lockdown. O Arnaldo preparou toda a pauta aqui, a perspectiva também sobre a vacinação, sobre a vacina em si. Enfim, doutora Arlene Valdez, muito obrigado pela presença aí virtual, né? Bom é quando estamos juntos, mas nesse momento o melhor é juntos por videoconferência, né? Muito obrigado pela presença da senhora, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. A todos, eu que agradeço o convite, sobretudo quando é para falar de um tema tão importante, né? Como esse que está afetando agora o mundo inteiro, o Brasil, e especificamente a nossa região nesse período, né, como é o coronavírus. Doutora Arlene, sempre um prazer receber a senhora aqui. E a questão da pandemia, recebemos um infectologista. Sobre a pandemia não é um prazer falar, mas é um prazer poder passar essa informação para as pessoas para que todos possam se cuidar com relação a isso. Como eu falei, eu passei por isso recentemente, a senhora já passou também há pouco tempo. Enfim, e a cada dia aumenta o número de pessoas que a gente conhece, que passou por isso, uns, graças a Deus, vencendo, outros, infelizmente, perdendo a vida, porque a reação, como eu falei no primeiro bloco, é um pouco diferente no organismo de cada um. Como hoje, qual é o panorama da pandemia em São João da Barra? Então, a gente observa hoje um aumento dos casos, né, em São João da Barra, assim como no Rio de Janeiro todo. A gente observa, quando a gente fala de segunda onda, que eu acho que realmente a gente nunca saiu da primeira, né? A gente se manteve estável, mas nunca os casos chegaram a diminuir tanto quanto a gente deseja. A gente observa que a gente hoje lida com casos de 90 a 100 casos por semana. Isso não aconteceu em momento nenhum do primeiro período, como foi em julho, agosto, até o mês de novembro aproximadamente. Nós chegamos a ter 60 casos por semana. Tem aproximadamente 3 semanas que nós estamos lidando com essa realidade. De 100, 120, chegamos a ter 117 casos em uma semana, né? E a gente observa também um aumento no índice de internação. Nós estamos hoje com 11 pacientes internados, né? A gente observa que o aumento de internação tem sido muito nesse período, também não comparado com o primeiro período que a gente enfrentou. Isso é muito importante, Arnaldo, porque as pessoas hoje estão um pouco confiadas, né? A gente já sabe lidar com o coronavírus, as pessoas perderam um pouco o medo. Eu acho que é muito tempo também de quarentena, a gente se inibindo de muitas coisas, né? Mas a gente precisa se cuidar agora mais do que nunca, porque a gente está lidando hoje com uma situação que a gente não lidou antes. E janeiro vai ser um mês muito difícil para todos. Janeiro vai ser as consequências, né, desse fechamento de ano, que eu espero que as pessoas tenham um pouco de consciência, porque espera para a gente, no Rio de Janeiro, na região norte, um mês muito difícil no enfrentamento à pandemia. Então, não é a pandemia lá de julho, a gente está lidando com o dobro dos casos e o dobro de internações. O infectologista Rodrigo Carneiro foi entrevistado aqui na semana passada pelo Cláudio e pelo Aloysio, e o Rodrigo colocou janeiro como o pior mês da pandemia para o país e para Campos. A senhora, como secretária de São João da Barra, acredita também que pode ser o pior mês para o município? Também acho. Acho que a gente está caminhando para um período muito difícil, e a gente precisa que a população entenda isso, que é momento de se cuidar. Acho que janeiro vai ser um dos piores meses de enfrentamento à pandemia no estado do Rio de Janeiro todo e na região norte, que não deixa de ser diferente. Sobretudo quem tem litoral, né, como é um município como São João da Barra e outras cidades, que no período de verão as pessoas têm a tendência de ir para a praia, né? Então, realmente, a gente está se preparando para receber o mês de janeiro complicado, sempre passando um apelo à população se cuidar para nos ajudar no combate. Agora, com relação a essa questão do verão, a gente vai falar no próximo bloco. Eu queria falar nesse primeiro bloco mais das questões relacionadas a números, doutora.
Me chama muita atenção, acompanho diariamente o boletim de São João da Barra, o número de casos ativos pelo cálculo que a gente faz do boletim. Né? Não sai da casa de 500 numa cidade de 36 mil habitantes. É realmente isso? Há uma certa morosidade para se colocar casos como recuperados? Como que está essa situação? Porque esse número parece muito alto, né? Então, o que acontece? Aqui no município de São João da Barra, desde o início da pandemia, a gente adotou um acompanhamento, um protocolo de acompanhamento diário. Ele é um protocolo um pouco mais difícil de implementar em cidades grandes. Existe um esforço muito grande da secretaria, mas a gente conseguiu implementar ele até hoje. Então, se o paciente dá entrada por uma unidade de saúde, ou mediante contato no call center, ou diretamente na unidade de atendimento de triagem, frente à Santa Casa, no PNPSA, ele gera uma ficha de notificação e se insere na ficha de acompanhamento. Após ele ser inserido, ele recebe uma chamada da Secretaria de Saúde e ele é colocado no acompanhamento junto com os que têm contato direto. E aí a gente gera esse número um pouco maior. Se eu tenho um caso e ele mora com 5 pessoas, ele vai me gerar 5 pessoas em acompanhamento. E essas pessoas só saem como recuperados ou como descartados, porque se você observa também o número de descartados no município está em 2071. A gente acompanha o paciente que vai gerar positivo, mas também acompanha um grande número de pacientes sintomáticos, né? Esse paciente só sai como descartado ou recuperado após realizar algum exame de diagnóstico, seja teste rápido, seja PCR, dependendo da situação do paciente. Então, até lá, ele vai se considerar um paciente suspeito, até para a gente poder ter um acompanhamento melhor desse paciente e oferecer a via diagnóstica adequada. Arnaldo, por favor. Opa, desculpa, é aquele velho problema entre a cadeira e o computador. Só pra gente... Eu tô falando aqui com relação a São João da Barra, doutora. A gente pega o último boletim, por exemplo, ele traz 54 óbitos, que vejo como um número alto, também para uma população baixa, como a gente colocou, que é de cerca de 36 mil habitantes. Mas ele traz 1.281 casos descartados. Então você faz um cálculo rápido aqui, 54 mais 1.281, 1.335. Para 1.856 casos confirmados. Nós temos aí 501 casos ativos pelo boletim. Não é um número muito expressivo para um município pequeno? Não tem que se redobrar a atenção com relação a isso? Mas como você considera um caso ativo? A gente, quando gera um relatório, a gente gera um relatório do seguinte: os casos confirmados, que já passaram de 1.800 no município, 1.281. Os casos que a gente considera descartado é aquele paciente ou que foi contato com um caso positivo, ou que teve sintomas, e ele faz um exame que dá negativo, né? Que são 2.071 casos, 2.000, alguma coisa já que está no município, o último boletim foi 2.071, né? E aí vem um numerinho para casos suspeitos, 110 casos. Você está com esse número? 115, sim. Então, no último tem variedade diária. Esses 110 são os casos sintomáticos que se encontram ativos no momento do acompanhamento. E esse número de referência que está gerando são os contatos desses ativos. Não acho o número alto ou nada, eu acho que realmente os resultados do município têm sido bons em enfrentamento ao Covid, porque a gente toma cuidado de todo paciente com sistema respiratório considerar ele suspeito. Não, a gente não espera o paciente ficar com uma anosmia, a gente não aguarda o paciente dar 11 dias ter um teste positivo. Paciente com sintoma respiratório, no primeiro ou segundo dia, ele considerado suspeito de realizar um teste e descartar ele. E realmente, para ser um município que já teve 1.800 casos, um município como São João da Barra, com litoral, com porto dentro da cidade, quando a gente compara mais de 1.800 casos positivos com 53 óbitos, não é uma letalidade alta. Quando você faz a comparação, não chega a 3% de mortalidade, né? E a mortalidade pelo coronavírus geralmente tem 3% a 4%. Ele não é uma alta letalidade. Claro que, assim, cada morte conta, cada morte dói, porque estamos falando de uma família. E a gente não queria ter nenhum, né? Mas não é uma mortalidade alta para o número de casos do município. É uma cidade pequena, mas uma cidade muito movimentada. São João da Barra é uma cidade atípica, e é por isso que a gente foi tão ativo no combate ao coronavírus, né? A gente fala de uma cidade com porto. Se faz uma pesquisa de cidade com porto, são as que mais foram afetadas.
No caso de São João da Barra, a gente se manteve os primeiros 3, 4 meses da pandemia sem transmissão comunitária. Isso é bem difícil de conseguir, né? Foi por todas as medidas, todo o esforço no início para a gente ganhar um tempo de nos estruturar no hospital. Doutora, a gente conversou a primeira vez, acredito, lá no verão do ano passado, quando estava começando a pandemia ainda era algo que não tinha chegado ao Brasil, sobre justamente esse ponto que a senhora colocou, a questão de São João da Barra ser uma cidade portuária. Como que foi o enfrentamento à pandemia, esse relacionamento com o Porto, que é uma empresa privada, né, como que é essa questão aí desse enfrentamento com o Porto e em relação às próprias medidas de segurança, as medidas de prevenção, como que foi esse relacionamento com o Porto do Açu, que, como disse, é uma empresa privada? Então, realmente existe uma parceria entre a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de São João da Barra e o Porto. Eles têm sido bem acolhedores com respeito às nossas medidas, quando a gente decidiu fechar, quando a gente decidiu abrir. Tem sido reuniões incansáveis. A gente teve a primeira reunião com o Porto, eu lembro, lá em janeiro ainda, quando o coronavírus não tinha chegado no Brasil, para a gente já ter um acompanhamento do protocolo que seria executado no Porto, ainda quando isso é responsabilidade da Anvisa. A gente teve acesso a todos os protocolos e conseguimos acompanhar. E a gente faz reuniões contínuas com cada uma das empresas, porque o complexo portuário do Açu é muito grande. E cada empresa tem uma movimentação diferente, tem um risco diferente, tem empresas que movimentam estrangeiros, tem empresas que movimentam pessoas dentro do Brasil. No início da pandemia, a gente reduziu enormemente o movimento dentro do porto, de 8 mil aproximadamente pessoas que eles mobilizavam lá no início. Chegaram a mobilizar de 2 mil pessoas aproximadamente. Existe a barreira em parceria com o porto que fica no CEPOP, eles ajudam na fiscalização dos carros que vão entrar no porto. Existe um acompanhamento de casos diários, existe acompanhamento também por testagem, por amostragem que é realizada no porto. Então, realmente tem sido um construir. E a gente tem obtido bons resultados, né, em esse sentido, porque a gente observa que realmente a gente não passou por nada muito grave dentro do complexo portuário, porque mobiliza tantas pessoas que já se considera como de alto risco, né? A gente conversa com o pessoal do Porto, doutor, e há assim, uma ideia de que o Porto colaborou de alguma forma nesse enfrentamento. Chegou a passar no Jornal Nacional, inclusive, né, as medidas que o Porto adotou enquanto região, não só com São João da Barra, mas em Campos também com respiradores, enfim. Qual foi o papel do Porto nesse auxílio à pandemia, seja com testes, seja com equipamentos? Como que o Porto do Açu, essa empresa que é a maior empresa da região, sem sombra de dúvidas, uma das maiores do país, o quanto ela colaborou nesse enfrentamento à pandemia aí no município? Então, realmente, como eu falei para você, é uma grande parceria entre a Prefeitura de São João da Barra e o Porto. Eu estou lembrando aqui agora com você, no início da pandemia, lá no mês de março, abril, aquela grande angústia que todos nós tínhamos, várias reuniões entre a prefeita e o Porto, ela chamou ele para conversar, para construirmos juntos um plano de contingência que protegesse o município e protegesse São João da Barra. O Porto foi parceiro na implementação desse plano de contingência e foi parceiro também de nos ajudar em alguns insumos que são de difícil aquisição. Teve um período que a gente não conseguia para comprar em nenhum lugar, eles foram muito parceiros na doação de insumos, de EPIs, de testes. A gente recebeu também da GNA a doação dos equipamentos de respiradores. Então, realmente tem sido uma parceria muito útil, um intercâmbio de notícias entre o Porto e a Secretaria constante para ver as necessidades tanto deles quanto as nossas. Então, a parceria real tem sido muito útil nesse período. E a gente precisa disso, né? Se juntar para vencer juntos o que está acontecendo. No próximo bloco a gente vai falar mais especificamente sobre o verão, doutor, sobre as medidas que vamos adotar e o município vai adotar com relação a esse período de alta temporada. Mas, por exemplo, a gente viu, acompanhou que em Búzios a Justiça chegou a tentar decretar um lockdown, o que não vejo como uma medida exagerada de lockdown, mas vejo que não é o Judiciário a quem compete isso, né? Isso cabe ao Executivo Municipal. Mas, enfim, sem entrar nessas filigranas de questões jurídicas, uma das cobranças do Judiciário em Búzios é com relação ao número de leitos, de UTI, sobretudo leitos de UTI para a Covid. E
Em contraposição, entrevistei a candidata à reeleição, Carla Machado, hoje prefeita reeleita, e ela falava sobre essa questão da pandemia e o quanto São João da Barra foi ágil em abrir esse hospital de campanha mesmo, da Covid, e número de leitos que tem lá disponíveis. Hoje, qual é o cenário desse número de leitos, desse hospital de campanha em funcionamento? Como está aí o enfrentamento dessa questão do atendimento ao paciente infectado? Então, como bem você falou, foi uma árdua tarefa, né, da prefeita Carla Machado para reabrir o hospital. A gente, lembra, a primeira reunião foi 13 de março, 8 de maio a gente já estava inaugurando o nosso hospital. O hospital conta com 20 leitos de UTI, desses 20 leitos, 4 são de isolamento, que ajuda muito nesse período, porque o coronavírus ele tem uma dificuldade de diagnóstico pelo prazo da doença, né? E além desses leitos de UTI, nós temos no município 30 leitos de enfermaria, né? De enfermagem feminina, masculina e intermédia, em total. O município adotou um protocolo de internação precoce, então os pacientes com comorbidades, pacientes idosos, que têm algum tipo de lesão pulmonar interna de forma precoce na enfermaria, a gente não aguarda o paciente ficar com uma dessaturação importante, com um quadro clínico grave. E aí isso tem diminuído muito a nossa ocupação em leito do UTI, porque o paciente tem uma evolução melhor. Quando ele começa com um tratamento mais precoce na enfermaria, ele tem uma evolução bem melhor. Porque a gente sabe que o paciente com coronavírus, uma vez que ele entra na UTI, a evolução dele é de 21 a 30 dias de internação, né? Hoje nós temos 8 pacientes internados na UTI. O nosso hospital realmente ele tem uma capacidade instalada pelo município que é boa, que comporta a nossa cidade. Destacar que, além dele ser o único hospital de campanha no interior do Rio de Janeiro, ele é totalmente custeado pelo município, ele não tem leitos habilitados para o Ministério, então, ele para atendimento do sanjoanense, ele foi habilitado com esse objetivo, né, atender a nossa população, e isso facilita um pouco para o nosso paciente, desde o início da pandemia, de abertura do nosso hospital, nunca ficou uma fila de espera, né. Hoje nós temos como atender o paciente realmente, que é o que preocupa em outros lugares. É uma fila de espera hoje no Rio de Janeiro, em geral, para a Covid, muito alto, que é uma regulação centralizada, né? Então, hoje no nosso município nós temos 8 pacientes na UTI, estamos com 4 pacientes na enfermaria e ainda temos capacidade para atendimento. Ainda assim, a gente pede para as pessoas não se confiarem, porque uma vez que o paciente interna, é muito incerto. A gente faz tudo o que pode, a gente oferece todo o suporte necessário. O hospital conta com toda a estrutura necessária para atendimento do paciente grave com coronavírus, mas a gente não quer que as pessoas cheguem lá, né? Quer que as pessoas não adoeçam mesmo. Então, peraí, hoje tem 8, mas nós temos quantos disponíveis, só para a gente ter uma noção de números? Então, são 12 leitos disponíveis. Então, só tem 4 leitos, né? O que preocupa, sobretudo, com essa chegada da alta temporada. Mas a gente lembra que, nesse período, a taxa de internação tem aumentado muito, né? A gente nunca chegou a ter tanto paciente internado como agora, que nós chegamos a ter 11 pacientes na UTI. Isso não aconteceu em nenhum outro momento da pandemia, né? E realmente a gente não vai esperar estar no leito lotado para tomar algum tipo de medida. O objetivo nosso sempre é ter estrutura para atender. E a gente falou aqui dessa questão dessa parceria com o Porto, que é importante, é muito importante. Agora, a parceria no trabalho de vocês enquanto secretários, né? Porque esse enfrentamento à pandemia não envolve somente, capitaneada pela saúde, mas não envolve somente a saúde. Como tem sido essa articulação entre as secretarias, sobretudo a segurança pública, que tem que atuar aí na fiscalização? Então, realmente, a gente trabalha todo em conjunto, a gente é uma equipe, e eu queria aproveitar o momento para agradecer a todos os funcionários da saúde, da segurança, da assistência. Tem sido meses esgotadores, mas as pessoas lá dedicadas na ponta para fazer dar certo, né? A gente tem um comitê de crise no município, que ele tem reuniões periódicas, onde está a procuradoria, que tem apoiado muito no apoio legal, no decreto, no acompanhamento dos estudos técnicos, saúde, segurança, assistência, Secretaria de Desenvolvimento. E a gente faz reuniões periódicas, a gente precisa de alguma das outras secretarias, como o turismo junto, a gente sempre chama para perto para pensarmos em conjunto as decisões, nada é imposto, a gente pensa em conjunto, a gente observa todas as opções, as características do município para poder implementar de forma adequada as medidas.
Beleza, Nogueira, vamos lá Sim. no nosso intervalo? Aí já começaram aqui os pedidos aqui para liberação de praia. Pelo menos é um do Flávio Barreto e assunto, né, que a gente vai falar sobre, né, no próximo bloco agora. Né, ou vai ter lockdown, não vai? Como é que está a perspectiva aí com relação a esses próximos dias agora? E saber da doutora também essa questão de eleição, no que ela consegue entender, como é que isso aí, para muita gente, essa certa liberação aí durante o período das eleições acabou, né, contribuindo para que aumentasse os números também. Falamos sobre isso no próximo bloco. Agora são 8 horas em Campos, hoje conversando ao vivo com a secretária de Saúde do município de São João da Barra, a doutora Arlene Valdez. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes.